1 Pedro, que é o nosso texto de referência, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos ao redor do mundo. Amém? Amém. Mateus 16, versículo 18. 16, 18 diz: e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, os portões do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Feche os olhos em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro, peço que o Senhor venha estar conosco hoje. Espírito Santo, sela tudo que nós estamos a receber no Teu nome, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos em amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Eu não quero hoje falar sobre... Vai ser a parte 7, mas é a parte 2 do segundo um tema que eu já comecei. Aleluia, meus irmãos? Amém. Olhem para mim. Hoje é o último dia do mês da guerra contra as nossas almas. Aleluia. Amém. Esse mês de fevereiro nós, em 6 partes, tivemos a falar sobre uma guerra que o diabo está a fazer só para pegar a tua alma. 6 partes daquilo que o diabo faz só para conseguir a sua alma. E eu quero voltar a recitar isso em tom muito alto. O diabo, nosso adversário, não está longe de ti, não está longe de mim. Está perto de si para te devorar. Não importa quem você seja, o diabo está perto de cada um. Nós estamos aqui. Ele está procurando de alguma forma para pegar a sua alma. O apóstolo Pedro, líder da igreja, nos dá essa advertência. Esteja em alerta. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Mesmo jovem e o adolescente estão me ouvir agora, que parecem intocáveis, parecem pessoas incontroláveis. Pode tua mãe e teu pai não estar a conseguir te controlar, mas Satanás está a controlar teus passos a cada lugar que você vai. Cada lugar que você está a frequentar, o diabo está atento, está perto de si, quer alguma forma de pegar a sua alma. E essa é uma realidade que você tem que ter consigo. O diabo não está longe. Até do teu pastor, ele não está tão longe como parece. Ele quer a minha alma, por isso ele está perto. O que ele precisa é algo que, para ele poder conseguir, não pode estar distante. Ele tem que estar sempre perto. O Senhor Deus fez uma questão uma vez para Satanás. Da onde vem Satanás? Por onde tens andado, Satanás? Leia comigo a resposta que Satanás deu ao Senhor. Jó, capítulo 1. Veja a resposta que Satanás, veja só a resposta que Satanás, ele deu para o Senhor Yahvé. Olha a resposta. Jó, capítulo 1, versículo 7. O Senhor perguntou a Satanás: da onde vens? Ou por onde tens andado? A resposta de Satanás é: de rodear a terra e de passear pela terra. Amém, meus irmãos? Olhe para mim. O próprio Yahvé, o próprio Criador, perguntou: da onde que estás a vir? Por onde tens andado, ó Satanás, ó Lúcifer? Possivelmente pode-se dizer que olha, Satanás, ele anda muito longe, ele está na terra. Ele circula no meio de pessoas.
Quando alguém diz passear pela terra, rodear pela terra, dando voltas pela terra, ele está no nosso meio. Ele encontra-se inserido no nosso meio. E essa é uma realidade que você tem que carregar na sua consciência. O diabo, ele passeia pela terra. E ele está à procura de algo. Esse passeio de Satanás não é um passeio apenas do nada, por acaso. É um passeio objetivo. É um passeio que visa fazer algo. E o apóstolo Pedro nos respondeu: rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele, quando passeia pela terra, está a rugir. Ele está a farejar a fraqueza. Ele está a farejar a alma do homem fraco. Ele está a farejar até a alma do homem forte para o poder pegar. O apóstolo Paulo em Coríntios diz: qualquer que pense estar de pé, julgue que não caia. Cuidado para não cair. Qualquer pessoa que esteja de pé, cuidado para não cair. E por que o apóstolo Paulo está dando essa advertência à igreja? Você que pensa estar em pé, cuidado, vigia para não cair. Ele sabe dos perigos iminentes neste mundo, nesta terra. Ele conhece as astúcias, obras que o diabo protagoniza só para pegar uma pessoa, para pegar uma alma. Eu disse no início da sessão, o diabo tem uma forma especial para pegar cada um de nós estamos aqui nesse lugar. A forma que ele está usando para pegar a mim não é a mesma forma que ele quer pegar a si. Ele usa formas diferentes de acordo com a tua condição, tua tentação ao que você é. Nós vimos que Satanás não tem limites nesse trabalho para pegar uma pessoa. Quando nós falamos da história de Jó na quinta-feira, quando falamos sobre revestir as nossas almas, falamos que Satanás pegou 2 áreas essenciais da vida de Jó. Pegou, matou 7 filhos e 3 filhas. Tocou a família de Jó. E nós falamos que a família ocupa o coração da pessoa. O pai, a mãe, o jovem, o filho, ele preocupa-se com a família, é no coração. Alguns dizem, se pegar a minha família eu vou secar, tudo vai parar na minha vida, porque a família ocupa esse lugar. Pegou os negócios de Jó. Os negócios de Jó quebraram-se, morreram bois, não estava a andar nada na vida de Jó, para bloquear a consciência. Você pensa no dinheiro aqui na sua mente, e tudo que nós aprendemos foi, através dos problemas o diabo quer acessar a tua alma. Ele usa os problemas como uma forma de distração para acessar ao teu ser interior. E nós já vimos pessoas que por causa dos negócios não estarem a andar bem, param de orar, param de frequentar a igreja, param de ler a Bíblia. Já vimos pessoas que basta as coisas não estarem a andar bem na família, o coração todo gela, deixa o diabo entrar de novo na vida dela. Estejam alertas. O diabo passeia pela terra por alguma maneira de pegar a sua alma, até a alma do teu pastor. Ele quer a minha alma. Nunca desistiu. Ele nunca parou de lutar para a minha alma. O próprio Senhor Jesus, quando fez uma oração, disse: ó Pai, eu não oro que os tire do mundo, mas os guardes do maligno. Em João 17,15. Eu não oro que o Senhor os tire do mundo, mas os guarde do maligno. Quer dizer, Jesus sabia, um dos grandes perigos era o maligno, eram os filhos viverem num lugar em que o maligno pisa. Esta terra que estamos a falar agora é pisada. Ela é mancheia da presença das astúcias, obras do maligno, para pegar a sua vida, pegar a sua alma. Todas as formas capazes de serem usadas estão a ser agora protagonizadas. Jesus disse: guarde-os do maligno. E eu falo, nessa sessão, Jesus quer nos despertar para que nós possamos estar livres das astúcias. Aleluia, meus irmãos. Amém. Seja ciente disso, meu irmão jovem. Por isso que hoje, como o último dia do mês da guerra contra as almas, eu quero terminar esse último domingo com uma forma fatal. Uma forma fatal, mas que às vezes é muito ignorada. Muito ignorada pelo povo de Deus. Essa forma fatal é uma das formas mais eficazes de nós fazermos frente com aquele que combate nossas almas. E essa forma fatal que eu estou a dizer agora é a Igreja de Jesus Cristo.
Aleluia, meus irmãos. Por isso que o tema da minha mensagem hoje, visão para edificar a igreja de Jesus Cristo no nosso meio. Amém, meus irmãos? Visão. Essa mensagem, esse tema eu comecei com os evangelistas e discípulos das quartas-feiras nos anos passados. Eles lembram-se que eu comecei a parte 1 de a visão para edificar a igreja. Mas eu sinto a necessidade de partilhar com a igreja no geral esse tema de visão para edificar a igreja de Cristo. Porque eu sinto e sei, segundo a Bíblia, que Jesus edificou a igreja muito mais não é para o pastor. Edificou mais a igreja por vocês, povo. Vocês deverão ser as pessoas mais interessadas com essa igreja espiritual ser edificada no vosso meio. Vocês, como povo, deverão ser as pessoas mais interessadas em poder ver estabelecida a igreja no vosso meio. Deixa-me te dizer uma coisa. A espiritualidade de um homem é individual. E quando o homem morre, a sua espiritualidade vai embora. Se lutarmos para investir em Jacinto, minha espiritualidade é individual. No dia que eu for a morrer, disse que quando o líder da igreja morre, a igreja não é mais a mesma. E isso é facto. Em vários lugares onde vemos líderes da igreja morrendo, a igreja não fica sendo mais a mesma. Mas há um erro que pode ter sido cometido durante anos e anos. Investia-se no pastor, numa visão, numa espiritualidade individual, e não investia-se naquilo que é patrimônio de todas as almas, a igreja. Não investia-se em edificar espiritualmente e fisicamente num patrimônio que quando mesmo o líder, o mentor da igreja morre, a igreja deve continuar a operar da mesma forma. Porque ela já terá sido edificada. Mas, se ela não for edificada e a igreja estar empenhada, o povo e o pastor, o líder, estiver empenhado apenas em edificar a sua espiritualidade, no dia em que ele morrer, há de ver que há povos que não vão frequentar aquela igreja. Há pessoas que vão sair. Aquela igreja pode vir a morrer. Eu conheço histórias tristes de pessoas que tinham igreja, seus familiares tinham igreja, familiares próximos tinham igreja, falam do seu tio, falam do seu avô, falam do seu próprio pai. Quando morreu o pai, hoje a igreja não existe, morreu a igreja. Mesmo que eles visitem fisicamente o lugar que a igreja estava lá, já não tem lá a igreja. O povo todo se dispersou, morreu o líder, a igreja não existe mais. Investia-se, empenhava-se em edificar uma espiritualidade individual, mas não investia-se em edificar uma igreja que era um patrimônio de todas as almas. Alguém está me entendendo? Investia-se nisso. Por essa razão que eu quero que vocês, meus irmãos, nesta manhã me ouçam. Temos uma arma fatal nessa guerra contra as almas. Temos uma arma fatal para darmos de frente com aquele que luta contra as nossas almas. Eu estou falando que essa arma fatal é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela é a arma fatal. E vocês, meus irmãos, devem ter visão para edificar a igreja de Cristo no vosso meio. Vocês, como povo, devem pensar: eu preciso de contribuir para edificar a igreja de Cristo no meu meio. A igreja é o mega projeto de Jesus na terra. A igreja é um mega projeto. É a edificação que mais importa para Cristo. Tanto a igreja física como a igreja espiritual. Ela é um mega projeto. A coisa que mais importa para Cristo é o estabelecimento da igreja em todo canto do mundo. Quando as pessoas erguessem, se tivessem visão para erguer a igreja espiritual e física, eles estariam a atender a um desejo a qual Cristo tinha, de ver a sua igreja edificada em cada monte, em cada canto. Porque ele sabe que a igreja ele tem a arma, tem a resposta final para aquele que luta contra as nossas almas, o diabo. Ele tem a resposta.
É tão importante edificar a igreja, meus irmãos físicos. Eu vou contar do passado. Davi disse: eu não entrarei na minha casa, na casa que eu moro, não deitarei na cama em que eu durmo, não darei descanso aos meus olhos, até que eu ache morada para o Altíssimo. Era muito importante edificar a igreja. Mais do que edificar o palácio do rei, mais do que edificar a casa do pastor, mais do que enaltecer o nome do líder apenas espiritual da minha igreja, eu como povo integrante da igreja, do corpo de Cristo, tenho que zelar, investir. Eu quero que prestar atenção nisso, meus irmãos, até os evangelistas. Um dia eu não vou estar convosco, eu não vou estar convosco para sempre. Eu morro, eu sou um ser humano. Mas há algo que eu sei, que se nós formos a lutar para manter erguido uma igreja, a igreja segundo Mateus 16, nós teremos uma grande vantagem sobre aquele que quer as nossas almas. Eu quero te explicar as razões para as quais é importante edificar a igreja. Quero te explicar as razões, 3 razões importantes, que tem a ver com a nossa luta, com a luta do diabo contra as nossas almas. Antes que eu te diga as razões, escute, a igreja é um monumento que revela força e vitória. Mas quando não está edificada, a ausência de uma igreja edificada no meio de um povo é sinônimo de fraqueza. Guarde isso. Quando uma igreja não está edificada no meio de um ajuntamento de pessoas, a igreja não está edificada, revela fragilidade, fraqueza no meio do povo. Eu quero te explicar as razões, que são razões, mas são vantagens de nós termos a igreja edificada. A primeira razão da igreja ser edificada é que nós lemos agora. Jesus disse em Mateus 16, que nós lemos há pouco, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual vai ser a função da igreja? Escute, e os portões do inferno não prevalecerão contra quem? Contra? Não percebi, contra a igreja. Primeira razão, edificar a igreja para que os portões do inferno não venham prevalecer. Jesus, veja uma coisa, ele não deixou o nome de Pedro. Ele disse que ele queria edificar sobre ele a igreja. Ele não investiu em um homem apenas. Ok, vamos lá. Existe no mundo o que se chama cadeia alimentar. Sim ou não, pessoal? Vocês estudaram isso? Foi que classe isso, mano, também? Cadeia alimentar? Foi quinta classe, né? Ok, na classe que estuda a cadeia alimentar. O que vocês aprenderam na cadeia alimentar? As aves, por exemplo, o galvão, ele come as cobras. Sim ou não, pessoal? Ele come as cobras, sim ou não? As plantas são consumidas por gafanhotos, não é verdade? E o que destrói o inferno é especificamente a igreja. Na cadeia alimentar, a coisa, o predador do inferno é a igreja, não é assim? O predador, o consumidor do inferno, chama-se Igreja de Jesus Cristo sobre a terra edificada. É a igreja que destrói os portões do inferno. É a igreja que destrói. E eu preciso. Por que eu preciso trazer hoje para vocês como uma forma fatal de resolver essa guerra? Visão para edificar a igreja espiritual e física da igreja. É porque o diabo teme a igreja. Na cadeia alimentar, o que é consumido, quando vê o seu predador, o seu consumidor, ele foge. Ele não aguenta. Ele tem que sair daquele território. Nessa guerra contra as almas, nós podemos ter algo aqui edificado, que todas as almas poderão encontrar vitória sobre aquele que combate nossas almas. A igreja espiritual erguida no meio dessa localidade. Não só física, eu falo da igreja espiritual. E esse é um chamado para crianças, adolescentes, jovens, crescidos, adultos e idosos. Todo mundo tem que ter uma visão, porque sabe que a igreja, ela tem uma força. Qual é a força? Rompe. Os portões do inferno não prevalecem.
quando a igreja espiritual está erguida. Amém. A igreja é o corpo de Cristo, sim ou não, pessoal? Falamos disso ano passado, estão lembrados? Falamos disso ano passado, da qual Cristo se move através do seu corpo aqui na terra, que é a igreja. E a Bíblia está dizendo que o corpo de Cristo, qual é a igreja, os portões do inferno não se vão manter fechadas. Não vão prevalecer. O inferno não pode contra a igreja de Cristo, não pode. Porque a igreja, ela foi amplamente edificada com uma categoria e com uma missão clara. Não são questões sociais, não são questões políticas, não são questões financeiras. A igreja tem uma função especial. Qual é a função? Os portões do inferno. Diretamente nos portões do inferno. Diretamente contra aquele que luta contra as nossas almas. Neemias disse algo. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Em Neemias 2,17. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Agora, vocês cantaram uma canção comigo, sim ou não, pessoal? O que diz na última estrofe? Sejamos um muro de fé. Sejamos nós um muro de fé. Nessa guerra do bem contra o mal. Precisa-se de que povos que invocam o nome do Senhor tenham visão para edificar a igreja. Para que não passemos mais vergonhas. E nem a dizer, o mesmo digo para vocês, meus irmãos. Vamos edificar a igreja para que as nossas almas não sofram mais. Eu não estou a referir apenas à igreja física, mas à igreja espiritual primeiro. E também vamos edificar a igreja física, mas a minha prioridade é a espiritual. Aquela que não morre, aquela que não se quebra, aquela que não pode apodrecer. Vamos edificar a igreja para que não tenhamos mais, para que tenhamos o predador de Satanás. Eu gosto, pessoal, de ver o diabo em pânico. Eu gosto de ver um demônio em pânico. E é uma das formas que você tem de poder ver um espírito, o próprio Lúcifer em pânico. Coloque a igreja em frente dele, veja como é que ele fica. Coloque a noiva de Cristo em frente dele, veja como Satanás vai se comportar. Ele geme e treme diante da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu corpo. Alguém está me entendendo? Segunda razão. Todas as bênçãos e vitórias espirituais, Jesus colocou em nome da igreja. Amém? Todas as vitórias e bênçãos espirituais, Jesus colocou em nome e não em nome de pessoas individuais. Abra comigo agora Efésios capítulo 3. Veja uma coisa surpreendente comigo agora. Ou seja, vamos ver o capítulo 1 de Efésios. Ele colocou, primeira e segunda, a razão por qual deve ser edificada a igreja. Jesus colocou bênçãos e vitórias espirituais em nome da igreja, e não em nome de pessoas individuais. Aleluia. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 22. Diz: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e deu a não percebi, deu a vamos repetir novamente a leitura, versículo 22. Também sujeitou todas as coisas. Que coisas são essas que ele conquistou? As bênçãos e vitórias. Todas as coisas debaixo do quê? Dos seus pés, para que ele seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Deu a Pedro? Deu a Pedro? Deu ao Jacinto? Deu à igreja. Bênçãos, vitórias espirituais foram dados, deixados. É como se fosse um testamento. Amém? É como se fosse. Ele não escreveu em nome de cada pessoa individual. Ele colocou tudo em nome da igreja, do seu corpo.
bênçãos e vitórias espirituais que Cristo alcançou na cruz. Razão por qual eu comecei dizendo, não vamos investir em nomes individuais. Mas o diabo está fazendo uma coisa. Ele está fazendo luta hoje para que seja contra a edificação da igreja. O que ele tem feito? Ele tem feito pessoas andarem mais pela individualidade. Se você for prestar atenção, há crentes que hoje em dia vivem mais sozinhos do que em conjunto. Não gostam de viver com os outros. Não gostam. Espiritualidade é individual. Quando um está forte, não quer outros estarem fortes. Individualismo atualmente. Eu já digo, basta alguém ter um pensamento individualista dentro da igreja, é anticristo essa pessoa. Anticristo não é só o que vai se revelar, é todo que vai contra os ensinamentos de Cristo, contradiz os ensinamentos. Anticristo, você é anticristo. Quando você está na igreja, diz, eu não falo com ninguém na igreja, eu não conheço ninguém, nem tenho amigos e amigas dentro da igreja, você é anticristo. Você não coopera para a igreja, você destrói a igreja, você não ajuda, você espalha. Isso é contra os elementos principais, elementares, para que a igreja seja vitoriosa, seja edificada. Nós não podemos ter individualismo dentro da igreja. O individualismo tem que morrer. Ele tem que morrer, o individualismo. O diabo está fazendo uma luta para que pessoas investam em nomes individuais e não na edificação da igreja, não na igreja. Bênçãos e vitórias são dadas à igreja. Não são, que se foram dadas às igrejas, não são acessadas quando a igreja não está edificada. As bênçãos e vitórias espirituais alcançadas por Cristo, quando a igreja não está edificada num certo povo, as bênçãos e vitórias não alcançam aquela população, porque não tem igreja. Está em nome da igreja de Cristo, corpo de Cristo, noiva de Cristo. Colocou debaixo dos seus pés e deu à igreja. Essa é a segunda razão que nós temos que edificar a igreja, porque temos bênçãos, vitórias espirituais. Você lê a Bíblia, e eu sinto que vocês vão na Bíblia e dizem, a igreja, Atos dos Apóstolos era muito forte, era muito firme, irmãos, era uma contribuição individual, mas para uma causa conjunta. Todos eram unânimes na fé. Todo mundo era unânime na fé. Todo mundo contribuía espiritualmente. Todo mundo tinha a mesma maneira de pensar. A igreja foi forte por causa disso. Acessava bênçãos e respostas. Pedro, quando estava preso, a igreja existia. Em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, a igreja estava a orar. E quando a igreja estava a orar, lá na prisão, houve estrondo. Quebraram as cadeias das prisões. Pedro está a sair da cadeia. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Mas o que fez aquilo? Mas já... Hoje em dia, prendam um pastor, a igreja faliu. Faliu. Tirem um líder, mora o líder, a igreja faliu. Já não há de existir mais. Aonde vir aqui, anos depois, aonde vir aqui esse lugar, está completamente vazio. Esse lugar não tem nada. Vamos perguntar, onde que anda aquela igreja que estava por aqui anos atrás? Oh, não sabemos onde que estão os membros daquela igreja. Nunca foi edificado nada aqui, espiritualmente. Nunca foi edificado nada. E as bênçãos espirituais? Vitórias. Não são alcançadas enquanto a igreja não for edificada. Amém? Terceira razão pela qual a igreja tem que ser edificada. Vocês estão comigo, pessoal? Sim. Essas bênçãos espirituais e vitórias alcançam almas, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Aquelas almas que estão naquela igreja que foi edificada são protegidas com as bênçãos e vitórias que foram alcançadas quando a igreja está aqui. Isso favorece a nossa guerra contra o diabo. Ele há de lutar contra nós, mas ele vai encontrar uma igreja que a Bíblia diz, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esta igreja está protegida, almas estão todas protegidas. Nem sequer uma vai se perder. Nem sequer uma vai se perder. Nem sequer uma vai se perder. Por quê? Ela está aqui. Aleluia. Aquela alma vai ser todas as almas que pertencem àquela igreja. Elas vão ser abrangidas com as bênçãos e vitórias que Jesus Cristo alcançou quando a igreja é aqui. Terceira razão pela qual a igreja é importante ser edificada. Cada igreja edificada
tem o dever de receber um anjo e tem sempre uma palavra vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Toda igreja edificada tem direito a um anjo para defender. E tem direito a uma palavra todos os dias. Amém? Tem direito a uma palavra. Palavra de repreensão, palavra de aconselhamento. Quando a igreja é edificada, lá sempre tem uma palavra vinda de Jesus Cristo. E quando a pessoa está dentro de uma igreja que foi edificada em Cristo, não passa nem sequer um dia sem ouvir o seu mestre, porque ela sabe que ali não se morre de forma espiritual. Todos os dias tem maná, todos os dias tem pão, tem palavra para lhe repreender, para lhe aconselhar, para lhe consolar, para auxiliar o povo, a palavra. Muita gente hoje em dia vive sem consolo, sem auxílio. Almas estão a precisar de auxílio, ouvindo todas as palavras, vinda de quê? Do dono da igreja, ou de Cristo. Em quem a palavra se posiciona sempre? A igreja. Abram comigo Apocalipse capítulo 1. Vejam comigo isso quando eu falo da palavra. Apocalipse, capítulo... Estão comigo, pessoal? Capítulo 1. A igreja edificada tem sempre uma palavra de repreensão, aconselhamento, auxílio. Palavra que é necessária. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Veja só. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o aonde, pessoal? Às 7 o quê? Às 7 quem? Quem estava a mandar essa informação? O dono da igreja, o boss da igreja. Olha para aqui. Quem estava a mandar a informação? O boss da igreja. Uma igreja que foi edificada nunca fica sem palavra. Nunca, nunca. E palavra edifica, palavra inspira temor, palavra fortalece, palavra conserva o caminho do jovem puro, palavra liberta. A igreja que está edificada tem direito de uma palavra. Mas continue. Escreve as 7 igrejas. Quais são essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e... Essas 7 igrejas tinham direito a uma palavra. Vinda de quem? Vinda de quem? Jesus disse que as palavras que ele fala são vida. Todas aquelas que as ouve têm vida. Agora, a igreja edificada, isso estou falando da guerra contra as almas, pessoal. Quando tivermos edificado aqui uma igreja, o diabo há de vir a querer tentar encontrar almas magras, almas famintas. Há de encontrar uma igreja que é abastecida de palavra todo santo dia. Fortaleza, fortalecimento, porque a igreja é edificada. Amém? Palavra vinda do próprio Jesus. Eu disse, ela também tem direito a um anjo. Sim ou não, pessoal? Há um anjo para proteger a igreja e para falar pelo dono da igreja, pelo boss da igreja. Capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 diz: escreve ao anjo. Escreve ao da igreja em... Olhe para mim. A igreja de Éfeso tinha um comunicador. Tinha um anjo. O anjo ouvia de quem? Ouvia de quem? E ele falava para a igreja que foi colocada. A igreja foi colocada. E aquelas almas que pertencem àquela igreja, elas sempre vão manter-se atualizadas, confortáveis, sempre vão ouvir a palavra, vão estar protegidas. Alguém, essa semana, aqui da igreja, me ligou e me disse, liguei mesmo para falar com o pastor, só para saudar. A pessoa disse, onde eu estou? Frequenta sempre a igreja, a pessoa está sempre aqui na igreja. Agora, nesse momento na igreja. Amém? Está sempre na igreja. Ela disse, onde eu estou, estão a haver muitos problemas.
aonde eu estou, está havendo muitos problemas. Muita gente está a ter muita confusão, muitos problemas, muita doença, muitas atrapalhices. Mas ele disse, mas eu não. Eu não estou a passar mal como eles estão a passar mal no lugar em que eu estou. Depois ele me disse assim, então eu liguei só para dizer que eu me lembro que uma vez o pastor disse que enquanto está vivo, ainda luta por mim. Só isso. Tchau, pastor. Todos estão a ter problemas no lugar que ela está a dizer que está a haver muita confusão. Ela diz, eu não estou a ter esses problemas. Não estou a ter. Não estou a ter. Mas o resto estão a ter problemas aqui. Parece que eu estou invisível. Ele lembrou-se que há alguém lutando por ele. Eu acho que a igreja do nosso Senhor Jesus, ela quando existe, ela torna-se tudo isso. Deus dá um anjo específico para a igreja. A irmã Sônia, uma das vezes que ela estava tendo uns problemas lá em casa, acho que não falamos dessa parte. Na semana que falamos dos atalaias, que lembram? Ela foi para casa, estava a ter problema, começou a gritar. Ela começou a gritar, meu atalaia, meu atalaia, meu atalaia. Há sempre a igreja, o benefício é que há um anjo que fala em nome do Senhor. E veja só o que Deus disse. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros. Eles vigiarão continuamente de dia e de noite. Na minha versão, que é a Bíblia de Esperança, diz assim: coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calarão de dia e nem de noite. Em Isaías 62, versículo 6. Coloquei vigias. Coloquei vigia nos teus muros e não vão se calar, nem de dia e nem de... Quem colocou os vigias? Deus. Lá. Para que a igreja, ela mostrasse um benefício muito grande. Agora, eu quero te revelar uma coisa que está na Bíblia, muito extraordinária, porque é importante edificarmos a igreja. Veja o versículo 13 do capítulo 1 de Apocalipse. Leia comigo o que diz. Vamos para o versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros. Amém? Amém? Vi 7 o quê? 7 candelabros, não é? E no meio dos candelabros havia o quê? Alguém semelhante ao ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Olhe para mim. João, o apóstolo, ele disse que na visão, ele viu 7 o quê? Candelabros. O que são candelabros, meus irmãos? Na minha antiga igreja, onde eu estou a vir, lá tinha um candelabro. Só que eu aqui não tenho. Mas vocês acho que vão se recordar, ou vão saber o que são os candelabros. Amém, meus irmãos? O que são? Olhem para mim. Candelabros são velas que são usadas no templo. Elas têm 7 hastes. Já viram? É uma e depois tem 7 coisas. E lá acende-se a vela. São 7 candelabros. Agora, João está a dizer, eu quando vi os 7 candelabros, no meio dos candelabros, eu vi alguém que tinha aparência de ser humano. Agora, para quem não sabe o que significam os candelabros, o apóstolo João nos explica. Eu quero ler convosco para não pensarem que eu estou a inventar isso. Versículo 20. Veja o que significam os candelabros. Veja o que significam os candelabros. Diz a Bíblia, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 o quê? Olhe para mim. João está a dizer que no meio dos candelabros havia um ser que tinha uma aparência de ser humano, vestido de túnicas. Aleluia, meus irmãos. Sabe o que significa? Jesus anda no meio da igreja. Assim como ele estava no meio dos 7 candelabros, esses candelabros simbolizam a igreja. Cristo não anda longe das igrejas edificadas, nunca. Ele anda onde? No meio.
Esta é a razão. E agora, pense comigo. Se Jesus está no meio de uma igreja, na nossa guerra que o diabo declarou contra nossas almas, Jesus está no meio da igreja. Como a pessoa mais alta dessa igreja, ele ficar no meio dessa igreja. Como é que o diabo vai pegar a tua alma? Aqui, ele no meio, não é fora, é no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja, das igrejas edificadas. Esta é a vantagem. É a razão pela qual é importante nós termos isso. Aleluia, meus irmãos. Essas são as 3 razões pelas quais é importante edificarmos a igreja. E deixa-me te dizer, e é por essa razão que o diabo odeia ouvir falar sobre edificar a igreja. Odeia. É por isso que o diabo odeia saber que existem pessoas que estão a se disporem para edificar a igreja, tanto a espiritual como a física. Há um ódio. Eu já vi pessoas que odeiam, até zangam quando veem outras pessoas se dedicando naquela igreja e ajudando. Elas odeiam mesmo, elas não gostam de ver alguém a ajudar, a contribuir. Pode deixar, irmão, fica à vontade. Pode deixar. Eles não gostam. Há pessoas que você dá para perceber, quando eles olham para a igreja, eles sentem um ódio. Não gostam da ideia de alguém ajudar, de alguém edificar a igreja. Não gostam dessa ideia. Eles vão falar palavras contra a edificação da igreja. E você sabe quem é que faz isso? Só pode ser um filho do diabo a odiar a edificação da igreja. Se você odeia, zanga para edificar uma igreja, deixa eu te dizer, você é um filho do diabo enviado para odiar a igreja edificada. Filho de Satanás. Sabe por quê? Ele sabe que o pai dele, Satanás, e a vovó dele, luciferiana, vão ser abanados dos seus traseiros quando a igreja for edificada. Amém? A vovó luciferiana. Então, ela está muito com medo, medrosa ela, coitada da velhinha. Abanar o traseiro dela e do marido ou filho dele, Satanás, quando a igreja for edificada. Eles odeiam, é por isso que eles enviam mensageiros, filhos do diabo. Não é assim. Odeiam, falam mal de igreja para não ser edificada. Amém? Falam mal, o diabo odeia saber edificar a igreja. Nunca. Cria divisão, cria barulho, cria todo tipo de confusão para não edificar essa igreja. Mas a minha Bíblia diz, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então se ele disse, então vai ser edificada. Diga amém. Amém. Vai ser edificada. Ele disse, eu edificarei essa igreja. Eu irei edificar. Agora, se o filho do diabo está a vir, não vai adiantar, pessoal. E esse monumento é um monumento para proteger almas, espiritualmente. É um monumento que tem que ser casa para que almas devem chegar lá, descansarem, serem protegidas no monumento da igreja quando for edificada. Visão para edificar a igreja. O diabo odeia essa ideia. Ele vai nos fazer investir mais em individualidades. Mas de igreja? Não, nunca tem que ter pensamento de igreja. Nunca. Tem que fazer a tua mente isso. Aleluia. Amém. Mas a questão, o que é necessário para produzir, para edificarmos a igreja? O que é necessário para edificarmos essa igreja que eu estou a falar dela? Eu dei uma lista aos evangelistas ano passado, que eu vou dar a mesma e depois vou subtrair uma maneira que é aquela que vai nos guiar nessa manhã. O que é necessário para edificar a igreja? Primeiro é Jesus. Primeiro é quem? Jesus. Tem que ter o boss. Ele. Jesus. Segundo, recursos. Segundo, vontade, que é o despertamento. Terceiro, Espírito Santo. E quarto, tem que ter servos. Na parte 1 com os evangelistas, eu falei dos servos. Do que é necessário para edificarmos a igreja. Falamos que são os servos. Mas hoje convosco eu quero falar de recursos. Aleluia, meus irmãos. Recursos são precisos para edificar a igreja. E o recurso que eu quero frisar nessa manhã de hoje são pedras.
Repita comigo, pedras. Repita comigo, pedras. Nós precisamos de pedras. Pedras. Qualquer edificação precisa de pedras. Qualquer que seja, não é verdade? Toda edificação tem que ter pedras. De que pedras eu estou a referir nesse momento? As pedras são pessoas. São vocês como povo. Precisa-se de recursos, pedras, pessoas, para edificar a igreja. Abre comigo 1 Pedro. Veja comigo isso. Você está em Apocalipse, só falta voltar, só basta voltar e encontra aí rápido 1 Pedro. Estão comigo, pessoal? Precisamos de recursos. Já falamos sobre servos. Se der tudo certo, nós vamos meter a mensagem na página, Timon, da parte 1 de visão para edificar a igreja essa semana. Vamos trabalhar para meter essa mensagem ainda essa semana, para você poder conseguir estar a par do que está lá. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Versículo 4, vamos lá, versículo 4, diz assim: chegando-vos a ele, a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus. Rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como o quê? Pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Para fazeres o quê? Ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Por meio de quem? Não percebeu? Olhe para mim. Por meio de quem? Jesus. Por meio de vós, por meio de Jesus. Olhe para mim. O que é necessário para edificar a igreja são pedras. E pedras, segundo as Sagradas Escrituras, somos nós. É necessário pedras para construirmos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. E eu quero te explicar como é que isso vai acontecer. Como é que a partir de pedras que somos nós, qual é o processo de Jesus criar, edificar a igreja através de nós? Eu quero te explicar passo a passo, nessa manhã, do que é necessário, como vai acontecer a edificação da igreja a partir de pedras. Ponto número 1, do que vai ser, de como Jesus vai fazer para edificar a igreja das pedras, é que, ponto número 1, precisa-se de refinar-se as pedras que serão usadas para edificar a igreja. Precisa-se, ponto número 1, como isso vai ocorrer? Através das pedras. Precisa, em primeiro lugar, refinar as pedras que serão usadas para edificar a igreja. Aleluia. Amém. Qualquer pedra, se você encontra uma pedra na natureza, você encontra uma pedra cheia de lama. Não é verdade? A canção que nós cantamos agora, o que ela diz? Nós éramos pedra de rua, chutadas, pisadas por pés. Nós andávamos a uma parte, não é? Em que diz o seguinte: tirou-nos da lama fatal, pedras que estão em lama. O significado de refinar pedras significa precisamos, em primeiro lugar, Jesus precisa de refinar o povo que vai ser usado para edificar a igreja. Ele precisa de refinar esse povo. Ele precisa de refinar. Quando digo refinar, significa tirar toda a sujidade, lama, perturbações que estão naquelas almas, aquelas pessoas que vão ser usadas para edificar a igreja. Precisa de tirar o velho homem. Precisa de tirar o velho coração, a velha maneira de pensar mundana. Tem que sair, tem que te refinar, Jesus primeiro. Se há um povo que vai ser usado para edificar a igreja, tem que se refinar esse povo. Tirar o coração velho, tirar a maneira mundana de pensar, tirar os maus hábitos e formar em ti um coração novo. Não se pode edificar a igreja com pedras, com lama. Tem que se refinar.
Não pode se pegar qualquer pedra. Toda vez que vamos tentar edificar a igreja com pedras, um povo que não nasceu de novo, um povo que não foi matado dos seus velhos hábitos, vai falhar sempre. Vai sempre falhar. Ou vai ter defeitos com o andar do tempo. Tem que se refinar as pessoas. Tem que se refinar. É por isso que toda pessoa que vem até Cristo. Ok, deixa-me eu explicar da seguinte maneira. Ano passado, uma das vossas irmãs daquela igreja está aqui, ela está me ouvir. Ela está aqui e me fez uma questão. A Advane, ela me fez uma questão ano passado, ela vai recordar-se. É uma questão muito interessante. Ela diz, mas assim, por que Deus não me dá uma coisa quando eu peço, em vez de Ele me levar para eu perseverar? Ele tem que me levar primeiro para eu perseverar e Ele não me dá logo aquela coisa. E não é que é uma questão lógica. Por que Deus logo não te dá o que você está pedindo? Tem que te levar pelo caminho da perseverança. Eu disse que a lama não é encontrado puro na natureza. E até o ouro, para quem não sabe, onde se extrai o ouro, nunca encontra-se ouro bonito. O ouro está cheio de sujidade. Primeira coisa que se faz, se mete o ouro no fogo. Se mete o ouro onde? Para refinar. Significa perder impurezas. Eu expliquei para ela. Deus está muito preocupado, mais do que te dar uma coisa, Ele está mais preocupado em formar-te como a pessoa que Ele quer. E para formar-te aquela pessoa que Ele quer, tem que te meter na perseverança, tem que te meter na forja, tem que te meter no lume para te moldar, te tirar impurezas e te moldar como Ele quer. Por isso que tens que perseverar. É por isso que não é fácil pegar as coisas. Demora. Porque aquele tempo é um tempo que Deus está a quebrar coisas mais em ti. Com aquele tempo de demora que você não recebeu as respostas. E Ele está a formar algo que Ele quer na sua pessoa. O apóstolo Tiago, ele falou isso com muita propriedade. Disse, irmãos, considerai como motivo de alegria passar por várias provações. Fiquem felizes, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se Deus te dar apenas as coisas que você está a pedir, sem te fazer você perseverar, você não há de ser completo e ainda vai te faltar mais coisas. Tem que te levar pelo caminho de perseverar. Esse tempo Ele está a lapidar a pedra. Ele está a trabalhar em ti. E o apóstolo Pedro, líder da igreja, ele falou mais sobre isso. Ele disse o seguinte, para que, ou seja, nisso, ainda mais agora, ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações por um pouco tempo, para a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado no fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Significa, a pressão e a aflição e a perseverança é a maneira que Deus está usando para refinar as pedras que Ele quer usar. Amém? É a maneira que Ele está a usar. Razão pela qual toda aquela pessoa que Deus tem um futuro, a qual já viu que você tem que chegar naquele futuro, está a passar muitos problemas. Está a ter muitas coisas injustas na sua vida. Muitas coisas injustas estão acontecendo na sua vida. Você está a lutar, está a batalhar, mas não está a ver nada. Alguém está te meteu aonde? Para te refinar. Porque é essas pedras que vão ser usadas para edificar a igreja. Aquele período vai te mudar. Pergunta a toda pessoa que passou pelos momentos de prova na vida dele. Mudaram-se muitas coisas depois que ele passou por problemas. Sim ou não? Mudou muita coisa, muita coisa. Problemas fazem você mudar a maneira que você olha as coisas. Você torna essa pessoa, você torna-se mais calmo, mais quieto, mais dependente, mais de fé. É a capacidade que tem os problemas. Você está na forja de Deus, não do mundo. Porque no mundo é uma fornalha.
é queimar, é sofrimento. Mas em Cristo, são aflições para te produzirem de perseverança. Alguém está me entender? Sim ou não? E esse é o método. O próprio Deus disse isso na Bíblia. Eu mesmo te refinei. Todavia, não como a prata, eu te refinei na fornalha da aflição, no fogo da aflição. Eu, o próprio Yahvé, ele está a afirmar, eu mesmo que estou a te refinar através dos problemas, através da perseverança, em Isaías 48:10. E o salmista, ele percebendo que Deus, ele faz esse tipo de trabalho, ele disse, Senhor, sonda-me, submete-me a testes, visita o meu coração e os meus pensamentos, vê se há algo impuro em mim, submeta-me em testes, em provas, submeta-me em provas. Essa é a maneira, primeira maneira, a qual Jesus Cristo, através das pedras, ele irá edificar a igreja, ele vai refinar a igreja, ele vai refinar as pedras em primeiro, para tirar as impurezas. Aleluia, meus irmãos. Amém. Há uma frase eclesiástica de um autor desconhecido, entre aspas. Amém? De um autor o quê? Diga desconhecido. Um autor desconhecido diz assim: filho, se te apresentares para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Prepara tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e seja constante. Inclina o teu ouvido e ouça palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. No tempo da contrariedade. Não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor, na tua humilhação, tem paciência, pois no fogo, é no fogo que o ouro e a prata são provados, no cantinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, Ele cuidará de ti, espera nele, Ele dirigirá os teus caminhos, conserva o seu temor e nele permanece até a velhice. Amém? Suporta a dor. É na fornalha, lá onde Deus submete os que são agradáveis a Ele. Está-lhes a moldar ainda. Aleluia. Vocês vão ficarem perdidos. Leiam comigo Zacarias, por favor. Participem comigo nisso. Zacarias capítulo 13. Veja só o que o Senhor Yahvé fala. Zacarias capítulo 13. É fácil encontrar Zacarias. Abre Malaquias, depois volta para o livro anterior. Zacarias capítulo 13. Veja o que acontece. Vocês estão aí, pessoal? Capítulo 13, versículo 9, diz: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Então ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quando é que isso vai acontecer? Quando tivermos sido o quê? Provados, feitos passar pelo fogo e sermos o quê? Purificados. Não é fácil edificar a igreja, gente. Não é fácil. Requer-se recursos, requer-se pedras, e essas pedras devem ser refinadas. A segunda maneira que Jesus Cristo usará para poder edificar a sua igreja será através da palavra. Será através da palavra no espírito das pessoas. A palavra, ela será a maneira a qual Jesus usará para edificar a sua igreja. Por isso que Deus disse para Josué: medita no livro de dia e de noite.
Medita. Não saia da tua boca as palavras do livro que escreve algo a meu respeito. Através da palavra. Olha para mim. O contato diário com a palavra robustece o espírito do homem. Quanto mais a pessoa tem um contato com a Bíblia, tem contato com as Sagradas Escrituras, ela está a ter o quê? Ela está sendo robustecida espiritualmente. Ezequiel, através da palavra, ajuntou ossos secos que estavam divididos. Ele ajuntou. Jesus vai trabalhar profundamente no meio de um povo para edificar a sua igreja através da palavra. Assim como Ezequiel ajuntou ossos secos e divididos, ele vai ajuntar-nos. Amém? Pela palavra, Ezequiel reformou corpos despedaçados. Por isso que o apóstolo Paulo recomendava sempre a Timóteo, ao seu discípulo, aplica-te à leitura, leia. E no outro versículo ele diz, aplica-te e dedica-te nessas coisas, para que vejas o teu progresso. Dedicar-se na leitura. Não esqueça de uma coisa, esse livro, quanto mais você ouve palavras dele, se são livros espirituais, é um livro espiritual, ele tem um impacto no teu espírito quanto mais você ouve. Quanto mais você ouve, ela tem um impacto em ti, ela comunica-se consigo, ela limpa o teu coração. Jesus olhou para os discípulos uma vez e disse, vocês já estão limpos pela palavra. Nem eles podiam acreditar que estavam limpos. Amém? Nem eles podiam acreditar que estavam limpos. Mas é porque eles ouviam constantemente a palavra e foi edificando-se algo. E o apóstolo Paulo disse para Timóteo, por fim, tu permaneça no que aprendeste. Toda escritura é divinamente inspirada e capacita o homem de Deus e o habilita para realizar toda boa obra. Quanto mais a igreja, ela tem um contato com a palavra, aquela igreja que nós queremos com que Jesus Cristo edifica para destruir os portões do inferno, não pode ser uma igreja que não lê Bíblia, não vai ser possível. Uma das grandes coisas que vai acontecer com a igreja, sem o pastor falar, há de ter tempos em que vocês vão começar a sentir um apego muito grande à Bíblia, vão ler muito a Bíblia, vão buscar explicações, vão buscar entender a Bíblia, porque não há edificação da igreja sem a palavra, não existe. Se você é alguém que está distante de meditar na palavra, é um sinal claro que não é uma pedra, que já foi refinada e agora tem que ler para poder participar da edificação. Não pode participar da edificação. Não vai. Não vai. A palavra faz um trabalho em nós. Ela faz um trabalho no homem. Aleluia, meus irmãos. Eu quero explicar duas formas em que a palavra você pode fazê-la agir na sua vida para edificação. Primeiro, como já diz, ouça a Bíblia. Leia esse livro. Às vezes não leia só para escrever uma coisa, leia só para ela fazer parte de si. Leia somente para ela fazer parte da tua vida. À medida que você estiver a ler, ela vai te edificar. Aos poucos, ela te edifica. Ela trabalha em ti, ela vai te moldando. Segunda forma, pronuncie palavras da Bíblia todos os dias. Vocês vão saber que pronuncia. Quando você for a andar, tenha o hábito de começar a recitar a Bíblia. Mesmo que seja pegar a Bíblia, você começar a recitar quando você está a andar. Recita. Jesus disse, eu sou pão da vida. Pão da vida. Recita isso em teu espírito. Quanto mais você recita a palavra do Senhor em ti, ela também te edifica. Gente, alguém está me entender? Não existe igreja edificada forte sem Bíblia. Não vai existir. Se for existir, vai ser esses fogos de artifício que estamos a ver. Não tem sequer um minuto do seu fulgor. Segundos, depois apaga-se.
preciso terminar a outra parte, vamos terminar numa outra sessão. Quando eu tiver visto a edificação da igreja, tem uma palavra que eu vi na Bíblia que eu precisava de ter uma resposta. Eu já tenho a resposta. Essa passagem está no livro do Apocalipse, quando o escritor diz: ai da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que lhe falta pouco tempo. Quando você ouve essa palavra, o que dá a intenção? O diabo está aqui, temos que estar prontos, temos que também vigiar e ter medo. Sim ou não, pessoal? Mas agora, eu posso dizer: ai de ti, Satanás. Amém? Ai de ti, Satanás. Cuide-se, pois Jesus tem edificado a sua igreja sobre a terra. Amém? Amém. Ai de ti. Agora o ai não é só para nós. Estamos a devolver o ai agora. Temos que devolver o ai. Ai de ti, Satanás. Tome cuidado. Cuide-se. Eu gosto disso, pessoal. A igreja estragava negócio de pessoas no passado. Estragava alguém? Negócios. Quando Paulo estragou o negócio de um grupo de pessoas, foram queixados. Vocês sabem que essa menina aqui nos fez ganhar dinheiro. Estamos ricos por causa dela aqui. Viram o que aconteceu? Quebraram o nosso negócio. A igreja colocou um fim no negócio. Colocou um fim no negócio que rendia pessoas milhões. Quando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela começar de facto a se importar com isso, em tocar a igreja, nós vamos dizer isso aqui ao inferno. Os portões do inferno não vão resistir ao que nós estamos a fazer. Precisamos de pedras. Eu não sei se aqui temos pedras capazes de deixarem-se refinar, moldar pela palavra. Não sei. Mas precisamos de que vocês, povo, tirem da vossa mente que basta ir à igreja e voltar para casa. A igreja não foi feita para pastores, foi feita para povo. Vocês é que deveriam fazer mais parte disso do que eu. Vocês é que deveriam estar mais atentos nisso do que eu. É vossa. É em nome do povo que sofre. É em nome da igreja que padece. É em nome das pessoas que estão perdidas. Vocês estavam perdidos um dia. Edifiquem um muro forte para que vossos filhos e vossas almas tenham segurança na igreja. Vamos ter visão para edificar a igreja. Amém. Tenha visão para edificar a igreja. E é pelo menos essa coisa que eu preciso de fazer. A razão por qual eu trabalho e discipulo. Sabe, quem discipula não pensa no futuro. Pensa no amanhã, não pensa nele. Quem não pensa no amanhã não está preocupado em discipular. Eu estou preocupado com o futuro. E o futuro depende dos discípulos, daqueles que vão lutar para pegar a visão. Em dia que eu for a não estar mais para alguma eventualidade, morrer, alguma outra coisa, discípulos fazem viver o trabalho. Amém? Sim. Que eu moro, mas de onde eu esteja, eu saber que ainda existe um trabalho a ser feito. Não pelo nome da igreja, mas para a salvação. Pelo abrigo de almas. É essa a visão. É essa a visão.
Eu acho que você deveria pensar muito bem, você que frequenta essa igreja, antes de me acusar de qualquer coisa, antes de me acusar de ladrão, antes de me acusar de que eu como dinheiro das pessoas. É a minha abrir igreja para isso. Devia saber que quando comecei nesse trabalho, não passava da nossa mente e nunca passou. Vamos ganhar muito dinheiro. Nunca. Para ter a informação, nós lutamos desde o início para trazer pessoas aqui. Nós aqui dávamos valor de chapas. E até agora fazemos esse trabalho. Mas do que dar, estamos a tirar. Antes de você começar a pensar que eu não estou preocupado com almas, incluindo a sua e daquelas pessoas que não conhecem Jesus, lembre-se disso. A igreja é um mega projeto que mais importa para os céus, para mim e para outros servos de Deus aqui em Moçambique. Estão preocupados com a educação da igreja. Porque no dia em que eles partem, mas a igreja continua a ganhar almas, continua a salvar. Almas vão estar protegidas quando uma igreja estiver erguida. Jovens precisam de ouvir isso como um chamado. Senhor, Senhor, não importa. Lute por essa causa também. Edificar a igreja espiritual. Moram enquanto vocês sabem que queremos almas um dia. E esse propósito eu não podia encerrar sem falarmos disto. Insero o propósito da guerra contra as almas hoje, pois dando essa mensagem. Não acabou. Ainda existe um trabalho para edificar a igreja. Eu quero vos partilhar, despertar uma visão para edificar a igreja. Amém? Homens morrem. Não gostaria de eu morrer e a minha igreja morrer também. Porque não é minha também. Que outros, vocês, no vosso meio, peguem isso e vivam. E quero te dizer que isso não é obrigatório. Mas se você quer participar, eu não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar. Não, você vai continuar a trabalhar. Só que edifica a igreja espiritual. Suas orações, tua dedicação, tua obediência, tua entrega. Promova algo. Promova alguma coisa. Em nome da igreja de Boss. Ganhemos armas. No tempo, protegemos as nossas e daqueles outros ainda. Qual é a melhor forma mais eficaz? Igreja. Eu falo isso hoje e talvez anos depois posso nunca mais pregar isso. E quem sabe não terei mais oportunidade para falar sobre e o futuro de almas. Todo mundo vai estar preocupado com a sua vida até lá. Mas eu quero poder te dizer que eu te preguei isso hoje. E me preocupo, assim como com a tua alma. Há outras que precisam sentar aí onde você está. Ou do teu lado, ou à sua trás, ou à sua frente. Ganhe almas. Vamos edificar a igreja, amém?